bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós teremos hoje os seguintes conteúdos para estudar. Vamos estudar os gases. Então, vamos falar sobre pressão e volume de um gás. Vamos falar também sobre a teoria cinética dos gases. Vamos dar o conceito de gás ideal, as condições normais de temperatura e pressão, CNTP. E vamos falar também sobre a lei geral das transformações gasosas. E para dar início aqui à nossa aula, vamos começar falando sobre as propriedades dos gases, né? Vamos começar diferenciando o gás real do gás ideal. O gás ideal, como o próprio nome diz, é uma idealização para facilitar o estudo dos gases. Então aí nós temos, olha, gás ideal. No gás ideal só acontecem interações entre as moléculas quando essas se chocam, né? Seria o modelo de gás ideal. Já o gás real se comporta de maneira diferente, né? As moléculas não se movimentam de forma totalmente livre em razão das forças de interação existentes entre elas. Nós temos aí um vídeo para mostrar o comportamento então de um gás real. Vamos lá? Veja aí, veja. Nós temos um recipiente, né, onde o gás está contido, e o movimento das moléculas do gás dentro do recipiente, né, é um movimento aleatório, claro, mas não é um movimento totalmente livre, porque elas sofrem influências das outras moléculas, certo? E também elas acabam se chocando entre si e contra as paredes do recipiente também. É o que vai determinar, por exemplo, a pressão do gás. Mas aí a gente tem como é mais ou menos aí a idealização, né, a forma de movimentação das moléculas de um gás real. Muito bem, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula agora falando sobre as condições normais de temperatura e pressão, que é conhecida aí como CNTP. Essas CNTP, né, que são as condições normais de temperatura e pressão, são valores numéricos, né, que são determinados ao gás, né, quando ele está nessas condições normais, certo? O valor de temperatura para que seja considerado em condições normais de temperatura e pressão é de 0 graus Celsius, o que equivale a 273,15 Kelvin. Já a pressão é de 101.325 Pascal, o que corresponde a 1 atm, que é a pressão atmosférica encontrada ao nível do mar. Muito bem, pessoal, então a gente agora vai falar, depois que a gente definiu o que são condições normais de temperatura e pressão para um gás, a gente vai falar da teoria cinética dos gases. Então, a teoria cinética dos gases é composta de 4 postulados muito importantes. Nós vamos ver cada um desses 4 postulados. Vamos aqui primeiro ao postulado número 1, que diz o seguinte: as partículas que compõem um gás se encontram muito afastadas umas das outras. Em outras palavras, os espaços vazios que existem entre elas, entre as moléculas, são bem maiores do que os espaços que as mesmas ocupam. Então aí é o primeiro postulado, né? Existe um imenso espaço vazio que separa essas moléculas. E dessa forma, né, o gás preenche todo o volume que é oferecido a ele. Postulado número 2. As partículas dos gases se movimentam de forma rápida e contínua e desordenada, em todas as direções, chocando-se entre si e contra as paredes internas do recipiente, como nós vamos ver no vídeo agora. Então aí, pessoal, olha, veja que a diferença desse segundo vídeo é que veja a rapidez, né, com que as moléculas estão se movimentando, certo? Essa rapidez aí, essa maior energia cinética, determina também a temperatura do gás, tá certo? Está relacionado com a temperatura, porque quanto mais rápido elas se movimentam, significa que maior temperatura elas terão, né? Por causa do aumento da energia cinética, que depende, claro, da velocidade dessas partículas. Tá ok, gente? Vamos agora para o postulado número 3. A energia cinética média das partículas gasosas é diretamente proporcional à temperatura do gás. Assim, sob a mesma temperatura, todos os gases apresentam a mesma energia cinética média, independentemente
da sua massa molecular. O terceiro postulado, então, diz que a temperatura e a energia cinética estão ligadas, intimamente ligadas aí nos gases, tá? E sobre a mesma temperatura, todos têm a mesma energia cinética média, independentemente de sua massa molecular. Temos um vídeo aí também para expor essa situação para vocês. Aí está, então, as moléculas se movimentando dentro do recipiente, certo? Quando há um aumento de temperatura, por exemplo, eu tenho um aumento dessa movimentação, dessa energia cinética aí das partículas, certo? Mas elas se movimentam assim, de forma aleatória e contínua, e esse movimento, essa energia cinética média, ela está diretamente relacionada com a temperatura do gás. Certo, pessoal? Vamos agora para o postulado número 4. As partículas dos gases se interagem apenas quando se chocam. Então, só há interação das partículas quando elas se chocam entre si. Isso faz com que elas não exerçam força umas sobre as outras, tá certo? Porque esses choques que existem entre elas, a gente vai considerar choques elásticos, E eles não vão exercer forças umas sobre as outras. Então, as partículas dos gases, elas só interagem quando elas se chocam entre si. Certo, pessoal? Então, esses são os 4 postulados aí que nós vimos da teoria cinética dos gases. E agora nós vamos falar sobre as variáveis de estado, que são aquelas variáveis que definem o estado do gás. Essas variáveis de estado, então, elas são grandezas físicas que são usadas para caracterizar certa quantidade de gás no que se refere à sua quantidade de energia interna. Então, a primeira variável de estado que a gente vai conhecer é a pressão. Pressão, simbolizada pela letra P, medida em Pascal, no Sistema Internacional de Unidades. A pressão que um gás exerce é devido ao choque de suas partículas contra as paredes do recipiente. Então, as partículas que se movimentam lá no gás, eventualmente, claro, elas vão se chocar com as paredes do recipiente. Isso determina a pressão exercida pelo gás sobre o recipiente, ou a pressão do gás. Temos essa imagem aqui, que mostra para você uma panela de pressão, como exemplo aí da variável de estado chamada de pressão. Nesse ambiente fechado, os gases dentro da panela, as moléculas de gás, elas se chocam com as paredes do recipiente e aí determina a pressão do gás. A segunda variável de estado é o volume, representado então pela letra V, e ele é medido em metro cúbico no Sistema Internacional. Também é muito comum a gente encontrar o volume medido em litros, tá certo? O volume de um gás perfeito é medido por meio da capacidade oferecida pelo recipiente que contém o gás. Veja, pessoal, um gás, ele ocupa todo o espaço que é oferecido a ele. Então, para que eu possa conter um gás, eu tenho que colocar o gás em algum tipo de recipiente. E o volume do recipiente vai ser o mesmo volume do gás, porque o gás ele ocupa todo o volume que é oferecido a ele. Veja que na imagem a gente tem um recipiente que tem um êmbolo móvel, Quando o êmbolo está mais em cima, o gás tem um volume maior, porque ele ocupa um maior espaço. Se eu mudar a posição do êmbolo, mais para baixo, diminuindo o volume pela metade, como você está vendo, eu vou ter um volume diferente. Então, quando eu mudo as características do recipiente, quando eu mudo o volume do recipiente, eu também mudo o volume do gás. E a terceira variável de estado é a temperatura, representada pela letra T, maiúscula, medida sempre em Kelvin, tá, pessoal? Quando a gente estuda os gases ou a termodinâmica, que o estudo dos gases é uma introdução para o estudo da termodinâmica, a gente sempre mede a temperatura em Kelvin, não mais em graus Celsius, O Kelvin é a unidade do Sistema Internacional para a temperatura. É a grandeza que mede o estado de agitação das partículas do gás, que está relacionado lá com a energia cinética. E a gente tem na imagem, uma imagem no sentido figurado, uma representação de temperatura, que é o aparelho que mede temperatura, um termômetro clínico, para você observar. Bem, agora essas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, elas se relacionam entre si. E é o que a gente vai ver agora, a relação entre as variáveis de estado. Essa relação, ela diz o seguinte, que ela foi obtida através de experiências feitas com gases. Então, descobriu-se através dessas experiências que, se eu multiplicar
a pressão pelo volume de um gás e dividir pela temperatura dele, esse número sempre vai ser constante, mesmo que eu mude os valores de pressão, volume e temperatura. Mesmo que eu mude o estado do gás, P vezes V sobre T sempre vai ser uma constante. E a gente vai chamar essa constante no futuro de constante universal dos gases, tá certo? Agora, quando uma certa quantidade de gás ela muda de estado, ou seja, ela evolui de um estado inicial, PI, VI, TI, né, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, quando ela evolui para um outro estado, né, ela se transforma para um outro estado, final, PV, VF e TF, podemos relacionar as variáveis de estado pela expressão abaixo. Então aí você vê uma relação entre as variáveis de estado muito importante, que é chamada de lei geral dos gases. Aqui o estado inicial, PI, VI sobre TI, vai ser igual ao estado final, PF, VF sobre TF, né? Então nós temos essa relação muito importante entre as variáveis de estado. Vamos ver um exemplo agora de como utilizar essa expressão numa atividade, num exercício. Nós temos aqui, olha, o volume de 5 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 3 atm. Então tinha 5 litros lá de volume, a pressão era 1, foi aumentada para 3, ele mudou então de estado, né? E a sua temperatura foi aumentada de menos 73 graus Celsius para mais 27 graus Celsius aqui. E eu quero saber qual é o novo volume. Lembra que no começo ele tinha 5 litros, certo? E agora, qual vai ser o novo volume dele? Para isso eu vou usar a nossa lei geral das transformações gasosas, né? Aqui eu tenho os dados da questão, né? Nós temos aqui o volume inicial, 5 litros, a pressão inicial, 1 atm, a pressão final, 3 atm, a temperatura inicial, menos 73 graus Celsius, e aqui é importante, transformada para Kelvin. Para transformar para Kelvin, você soma com 273. Aí transforma de Celsius para Kelvin. Aqui também eu tenho 27 graus Celsius, que somado com 273 dá 300 Kelvin. São esses valores em Kelvin que eu devo usar para solucionar a questão. E eu quero, então, o volume final. Aqui está, então, a solução. Pessoal, a equação que a gente viu, PI, VI sobre TI, é igual a PF vezes VF sobre TF. Aqui está, olha, a pressão inicial, que é 5, vezes o volume inicial, né? Aqui é o volume inicial 5, a pressão inicial é 1, certo? E aí nós temos a temperatura inicial 200, temperatura final 300, e aqui pressão final vezes o volume final, que eu chamei apenas de V. Então aí eu multiplico os meios pelos extremos, né, pessoal? Aqui eu tenho 5 vezes 300, que ali o resultado é 600, por quê? Porque a gente simplificou isso aqui, tá, pessoal? A gente fez aqui uma simplificação, né? 5 vezes 3 vai dar 1.500 aqui no final, olha só. E aqui eu tenho que 200 vezes 3 vai dar 600V. Então 600V é igual a 1.500. Agora, eu divido para achar o V, 1.500 por 600, o novo volume é 2,5 litros. Ou seja, o volume se reduziu pela metade. Então, lá na nossa resposta, né, lá no começo, a gente vai ter aqui que a resposta é a letra E. Tá certo? Fazendo a conta lá, nós vimos então que deu 2,5. Vamos aqui para o exemplo número 2. Olha, também vamos usar a mesma expressão. A temperatura de 10 litros, aqui nós temos o volume inicial, né, de um gás de hidrogênio, é de 127 graus Celsius. Temperatura inicial. A pressão é 500 milímetros de mercúrio, tá? É uma unidade de pressão também muito utilizada. O novo volume desse gás a 227 graus Celsius, isso aqui é a temperatura final, e uma pressão de 400 milímetros de mercúrio vai ser D. Então eu quero de novo achar o nosso volume final. É o mesmo procedimento, pessoal, olha só, os dados da questão, volume inicial, pressão inicial, aqui pressão final, temperatura inicial, aqui transformada para Kelvin, somado com 273, dá 400, e aqui também transformada para Kelvin, 500 Kelvin, né, 227 mais 273, 500 Kelvin. A solução, né, colocada aqui na equação, aqui nós temos
o volume inicial, que é 10, e a pressão inicial, que é 500, está aqui o volume inicial, 10, pressão inicial 500, dividido pela temperatura inicial. Aqui nós temos a pressão final, que vai ser 400, ele diminuiu a pressão, mas aumentou a temperatura de 400 para 500. De novo, eu multiplico aqui os meios pelos extremos, né, pessoal? Então, primeiro eu multiplico aqui 400 vezes 400, vai dar 160 mil vezes o volume. Igual, aí eu tenho lá, olha, 10 vezes 500 vezes 500, eu tenho aqui esse valor, que é 2.500.000. Eu simplifico os zeros, né, pessoal? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. E aqui eu tenho, corto daqui 4 também, para fazer a conta. Então, por isso que eu fico com 25 sobre 250 sobre 16, não é? Que vai dar o nosso volume. E 250 sobre 16, ó, dá 15,625, né? Para isolar aqui o volume, o 16 passou para o segundo membro, 250 dividido por 16, 15,625. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos conhecer nossos exercícios, a nossa interatividade. Temos aí a primeira questão, você vai relacionar a segunda coluna com a primeira, vai relacionar cada postulado que nós vimos lá com uma variável de estado. E na questão número 2, você vai fazer uma continha muito parecida com essa que eu fiz aqui nos exemplos, usando a lei geral dos gases, para encontrar o que está se pedindo aí, que é a pressão final do gás. Muito bem, pessoal, daqui a pouco eu estou de volta com vocês para a gente fazer a correção aí das questões.
Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para a nossa correção. Vamos aqui começar com a nossa primeira questão, onde nós temos que relacionar a segunda coluna com a primeira. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem os postulados, né, os 4 postulados, e na segunda coluna a gente tem aí as variáveis de estado e choque entre as partículas. Vamos colocar então aqui a nossa resposta. Então, para o postulado número 1, a gente relaciona o postulado número 1 com o volume, já que o postulado número 1 diz que o gás ele ocupa todo o volume que é oferecido a ele, tá certo? Então, o postulado número 1, na verdade, vai se relacionar, olha só, vamos aqui revisar então cada postulado, certo? Aqui, por exemplo, o número 2, que é o postulado 2, ele se relaciona com a pressão, porque ele fala lá do choque das partículas com o recipiente. Então aqui, ó, postulado número 2, ele está relacionado com a pressão. Já o volume vai se relacionar com o primeiro postulado, porque o primeiro postulado fala que o gás ocupa todo o espaço que é oferecido a ele. Então aqui nós temos que o volume está relacionado com o postulado número 1, tá certo? E postulado número 1, fazer um aqui mais bonitinho, não está saindo aqui um. Número 1. Temperatura, né? Qual vai ser então o postulado que se vai relacionar com a temperatura? É o próprio postulado número 3, que fala lá da energia cinética média das partículas. A energia cinética média das partículas ela está intimamente ligada com a temperatura, tá? Porque a temperatura ela é representada pela agitação das moléculas, né? Pela velocidade, pela energia cinética das moléculas. E o postulado número 4, ele fala aí do choque entre as partículas, né? Da interação entre os choques elásticos das partículas. Então aqui a resposta é 4. Então a sequência é 2, 1, 3, 4, tá, pessoal? E aqui nós temos, na nossa resposta, o comentário, né? Primeiro, o postulado se relaciona com o volume, pois as moléculas ficam muito afastadas umas das outras e ocupando todo o volume que lhe é oferecido. O segundo postulado se refere à pressão, pois o choque das partículas com as paredes do recipiente é o que vai determinar, então, a pressão. O terceiro postulado se refere à temperatura, pois tem relação com a energia cinética média e com o movimento das partículas. O quarto postulado se refere ao choque elástico que ocorre entre as partículas do gás. Então, aí está a resposta para a nossa primeira questão. Já a questão número 2, uma questão de cálculo aqui, onde eu tenho que calcular qual é a pressão final, utilizando a nossa expressão da relação entre as variáveis de estado, né? PI vezes VI sobre TI, que é o estado inicial, vai ser igual a PF vezes VF dividido por TF, que é o estado final. Então, a gente vai usar essa expressão aí, que é a lei geral dos gases, para resolver essa questão número 2. Nós temos aqui os dados, né? O volume inicial vai ser de 2 litros, a pressão inicial é de 5 atm, a pressão final é aquilo que a gente quer descobrir aqui, ó, tem a interrogação. A temperatura inicial é de 200 Kelvin, temperatura final 300 Kelvin e o volume final 5 litros. Então, nós vamos colocar isso aqui tudo na nossa lei geral das transformações. E aqui está, olha, pressão vezes volume inicial, 5 vezes 2, pressão vezes o volume inicial, 5 vezes 2, e a temperatura inicial 200. E aí, P, que é a pressão final, vezes 5, que é o volume final, dividido pela temperatura final, que é 300. E aqui a gente multiplica, então, os meios pelos extremos. Começando aqui, 200 multiplicado por 5 vezes P. 200 vezes 5 é 1.000. 1.000 vezes P, que é a pressão, vai ser igual, e a gente multiplica aqui 5 vezes 2 é 10. 10 multiplicado por 300, aqui os meios pelos extremos, nós vamos ter aqui, então, 3.000. Então, a pressão é 3.000 dividido por 1.000. A gente simplifica aqui os zeros, né, pessoal? Muito simples. 3 dividido por 1. Então, eu vou ter uma pressão final de 3 atm. Tá certo? Tá aí a nossa pressão final. E a gente usou, claro,
a Lei Geral dos Gases para fazer esse cálculo e determinar a pressão final. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham assimilado o nosso conteúdo e a gente se encontra aqui numa próxima vez. Tchau, pessoal!